Olá, meus irmãos. É bom poder estar compartilhando a palavra de Deus com vocês todos, mesmo diante de restrições severas que nós estamos vivendo, diante de todo o conhecimento que existe aí sobre este vírus que aplaca o mundo em todos os países. Mas eu acredito que nessas horas é mais importante ainda nós buscarmos a direção de Deus. E em meio às aflições da vida, às inquietações da vida que nós temos, e esse é um exemplo de uma aflição muito grande, eu creio que é natural que venham algumas perguntas e algumas necessidades de respostas a indagações naturais. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos, porque diante dessas indagações, a pergunta que nós devemos fazer é em qual fonte devemos buscar as respostas, em qual fonte devemos buscar saciar a nossa sede por respostas. E eu digo, e a palavra diz que se Jesus e a sua palavra são apenas mais uma opção na sua vida como fonte para as respostas dessas perguntas, certamente em alguns momentos você, eu, estaremos bebendo de águas contaminadas. E claro que isso não vai nos fazer nenhum bem. Interessante que Jesus, quando estava com os discípulos, em determinado momento, ele perguntou sobre quem da sociedade judaica, quem eles achavam que Jesus era. Os discípulos estavam no meio do povo e poderiam ter essa resposta e isso ser motivo de constar nos nossos evangelhos. E os discípulos responderam. Alguns dizem que és João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros que és um dos profetas que ressuscitou. Nós encontramos isso em Lucas e em Mateus também. Então Jesus faz outra pergunta, agora direcionada diretamente aos seus discípulos. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro, para variar, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus declara mais algo maravilhoso. Feliz é você, Simão, filho de Jonas. Simão nós sabemos que era o nome de Pedro, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Sublinhe feliz, sublinhe revelado e por meu Pai. Percebam também que o senso comum da sociedade naquele momento ali, a voz da multidão, não tinha razão na opinião sobre quem era Jesus. Os judeus, como judeus, tinham acesso aos escritos de Moisés, tinham acesso aos escritos dos profetas, e esses escritos apontavam diretamente, objetivamente, para Jesus como sendo o Messias. Mas e por que eles não reconheceram em Jesus o Messias? Bom, nós podemos pensar em dois motivos. O primeiro, apesar de terem acesso à palavra de Deus, a esses escritos, não buscavam a palavra, simplesmente ignoravam. Um segundo motivo era que aqueles que se debruçavam sobre as escrituras, sobre a palavra até então escrita por Moisés, pelos profetas, por reis,
eles de fato não tinham uma postura condizente diante da palavra de Deus. Sobre isso, Tiago nos ensina coisas muito interessantes que nós pretendemos tratar na nossa escola bíblica dominical. Tiago nos ensina que a nossa postura diante da palavra de Deus, ela deve ser com ouvidos abertos, boca fechada, espírito ensinável, vestes limpas e coração humilde. E isso, muitos daqueles que se debruçavam sobre a palavra, de fato não tinham. Muitos desses, muito menos, tinham o Espírito Santo para lhes iluminar, como foi no caso dos profetas. Mas Pedro, iluminado por Deus, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em outro momento, em que muitos discípulos de Jesus tinham abandonado, depois de uma palavra diferente para os discípulos, de que o corpo dele seria a verdadeira carne, o seu sangue a verdadeira bebida, e quem não bebesse, nem quem não comesse da sua carne, não bebesse do seu sangue, não teria a vida eterna. Muitos discípulos se afastaram de Jesus. E Jesus volta para os seus discípulos mais chegados e faz também uma pergunta: e vocês? Vão ficar ou vão embora? E novamente Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. O Evangelho de João nos mostra isso. Portanto, meus irmãos, meus amigos, não há outra opção. As respostas para a vida, para tudo que a vida contém, as aflições e tudo mais, elas não estão na sabedoria mutante da multidão, da sociedade, que ora pensa de um jeito, ora pensa de outro. Ela está sim, as respostas estão na sabedoria eterna de Deus, baseada naquele que, conforme Tiago diz, não pode existir variação ou sombra de mudança, de dúvida, porque ele é o eterno. Então, para todas as nossas indagações, as indagações dessa vida, como esse momento que estamos vivendo, a palavra de Deus diz que nós não devemos nos amoldar a um entendimento deste mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, pelo Espírito Santo, que habita em nós, que habita em todo aquele que um dia confessou o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador. Que Deus abençoe, que tenhamos mais momentos de alimento da palavra de Deus e de busca de Deus, das respostas no Senhor, durante esse período que estamos em afastamento físico, mas comungando da mesma palavra e do mesmo Espírito. Amém.